Boa tarde, Brasil! Está no ar Sabor de Vida. Obrigado por abrir o seu lar, o seu coração, para passarmos juntinhos essa tarde de domingo, né, Bianca? Verdade, Padre Evandro. Obrigada pela sua companhia em mais um almoço juntinhos. E vamos falar hoje, inclusive, de um assunto que se faz muito necessário, não é, Padre Evandro? Que é a inclusão social. A inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade. Pois é. É bonito a gente falar sobre isso, né, Padre? Forte. E essas diferenças da sociedade muitas vezes são provocadas aí pelas classes sociais, pela educação. A gente precisa unir tudo isso, né, Padre Evandro? Isso. Vamos alinhavar nessa tarde de domingo aí para superar as nossas diferenças. E no nosso programa de hoje você vai acompanhar aí também sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Porque não basta apenas falarmos que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que olhar, que a gente tem que incluir, sem também colocar isso em prática, não é, Padre Evandro? De falácias estamos cheios. É Sim. preciso de atitude. É verdade. Atitude para acolher, atitude para incluir. Além disso, nós vamos ter uma matéria muito especial, né, Padre Evandro? A Lelê, lógico, né, como sempre, vai trazer uma história de superação para nós. Pois A entrevista com o advogado, professor e escritor Orlando Narvas, que vai falar com direitos básicos da pessoa com deficiência. Nós vamos ter tudo isso e muito mais para você aqui no Sabor de Vida. Além disso, na nossa culinária, nós vamos aprender um crepe francês salgado, é isso mesmo? É isso aí, vamos fazer crepe hoje. A massa é parecida aí com o prato que nós já comemos, mas temos um crepe com molho 4 queijos. E também uma culinária doce aí, nós vamos usar o crepe também, com uma bandejinha e vamos colocar doce de leite. Mas, Padre Evandro, eu encontro com um monte de gente por aí no Santuário Nacional e eles me perguntam, eu quero participar do programa, como é que faz? Então manda pra gente aí um direct. @programa.sabordevida. Manda sua receita, conta pra gente se está gostando do programa, né? Se você tem uma receita familiar aí, queremos replicar aqui também. Pois é, e você pode também mandar uma cartinha pra gente, tá bom? Caixa Postal 41, CEP 12 570 970, Aparecida, São Paulo. Não deixe de participar, viu? Porque queremos sim a sua presença. Inclusive falando sobre um assunto tão importante como esse, como a inclusão. Agora, Padre Evandro, nós vamos também conhecer, porque você estava falando da Lelê, ela é sempre muito esperta, né? Então nós vamos conhecer uma história de superação com a Lelê e ela vai trazer pra gente um pouco dessa beleza de, sem dúvida nenhuma, se superar, o que é importantíssimo, né? Isso é mais do que falácias, atitude. Então, bora conhecer. Oiê, hoje eu vim até Lorena pra gente conhecer a história do Lucas. Ele é profissional de educação física, palestrante sobre diversidade e é conhecido pela frase "pra que duas, se eu posso fazer tudo com uma mão". Meu nome é Lucas, tenho 32 anos e sou daqui da cidade de Lorena. Eu sou uma pessoa com deficiência, não tenho, né? Nasci sem o meu braço e sem meu antebraço e sem minha mão esquerda. E desde criança eu sempre lidei com isso com muita naturalidade. Desde pequeno eu sempre fui muito criado um pouco fora da bolha de superproteção dos pais. Eu sou caçula de 3 filhos, eu tenho 2 irmãos mais velhos. E sempre que eu ia tentar fazer alguma coisa, minha mãe falava, se seu irmão faz, você também vai fazer. Então quer andar de bike? Vai andar de bike. Quer andar de patinete? Vai andar de patinete. E assim, aprendendo, caía, chorava, levantava, aprendia. Então isso refletiu muito no que eu sou hoje na minha personalidade. Então, de não me limitar, né? Essa crença limitante que, tendo uma deficiência, eu ia ser incapaz de fazer alguma coisa. Então, acho que isso é muito importante mesmo, de como a minha mãe me criou e do que eu sou hoje.
Hoje, o Lucas é apaixonado por esportes, mas quando criança não era bem assim. Mas eu lembro que teve um dia, que foi um Challenge Day, né? Um dia do desafio que tem todo ano, que um treinador, que é o meu treinador, né? O Pedrinho me encontrou no centro aqui de Lorena e falou, e aí, você sabe nadar? Você já nadou? E aí eu falei, não, mas ele falou, vamos lá pra você ver, você tenta, se você gostar. E aí foi que eu vim pra cá, pra essa piscina aqui do CSU de Lorena. E tudo começou, né? Eu comecei a treinar com ele, comecei a me destacar, ir pras competições. E aí que eu me apaixonei pelo esporte e agora é um estilo de vida mesmo pra mim. E eu acho isso muito importante, que muito do que eu levo hoje também comigo, né? Dos valores, de não desistir, de aprender a perder, tudo eu aprendi aqui. Ele atua como coordenador do complexo aquático da cidade de Lorena e também incentiva crianças, jovens e adultos a se exercitarem independente das suas limitações. A piscina, ela passa essa liberdade, bem isso mesmo que eu falo. Eu não gosto de falar nem pessoa com deficiência, porque eu acho que a deficiência é o ambiente que a torna, né? Então, por exemplo, um atleta meu que ele é cadeirante, ele vai entrar aqui na piscina e ele vai fazer tudo o que ele faz, né? Seja ele com as limitações ou sem limitações, ele vai fazer tudo. Então, como eu tive a oportunidade também de trabalhar nos Jogos Olímpicos, né, do Rio, nos Paralímpicos também, lá raramente a gente via um cadeirante sendo empurrado. Então, para você ver que a estrutura faz a pessoa ser deficiente ou não. Então, na verdade, quem acaba sendo deficiente é a estrutura e não a pessoa. Porque limitação, seja eu, seja você, todo mundo que está assistindo, que limitação todo mundo tem. Cabe a você escolher o que você vai fazer com ela, né? Então, eu tento tirar da minha limitação o máximo de proveito. Tanto que eu até tenho um Instagram, se a galera quiser seguir, chama Pra Que Duas, que é uma piadinha que eu falo, né? Pra que duas, eu posso fazer tudo com uma. Então, é bem isso mesmo. E lá eu costumo postar uma forma mais descontraída, coisas rotineiras que mesmo, se você tiver uma ou duas mãos, vai dar certo, entendeu? E às vezes até com uma mão é melhor ainda. Tem coisas simples, né, que o pessoal acha, por exemplo, cortar unha, amarrar cadarço, coisas basiquinhas assim que fala, ou usar o teclado do computador, como que você consegue digitar com o seu braço sem esbarrar em todos os números, todas as teclas, mas é coisa que é comum, né? A última agora foi montando uma cadeira, que eu montei a cadeira e mostrei as partes boas, né, de se eu tinha 50% a menos de chance de machucar minha mão, porque, né, eu só tinha uma, então é bem isso mesmo. E às vezes eu costumo dar palestras em escolas também, e os alunos perguntam, mas tio, como que você consegue nadar com um braço só? Daí eu costumo falar que eu prefiro nadar com um só, que se eu tivesse dois eu já não ia querer nadar, porque era mais um braço para mexer, ia ficar mais pesado. Então, assim, é bem levando dessa maneira mesmo, entendeu? E mostrar para eles que tá normal. Normal, eu não gosto de falar nem essa palavra, mas tá ok, né? É convencional você ser diferente, é ok. E é isso que vai fazer de você uma pessoa especial. Em 2016, fez parte do Comitê dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Lá eu fiquei 3 anos na produção dos jogos, entrei como estagiário e saí como coordenador de arena também. E a gente era responsável por todo o entretenimento e todo o conteúdo que iriam para os telões, tudo que fazer o clima da arena mesmo, sabe? Fazer a galera sentir nos Jogos Olímpicos. Depois de toda a experiência, conheceu uma ONG nos Estados Unidos. Uma ONG que tem lá nos Estados Unidos chamada Nubability. E eles, o especial, né, o que eu acho bem legal dessa ONG é que eles trabalham só com crianças com deficiência. E para você ser um dos treinadores, né, é um acampamento de esportes, você também precisa ter uma deficiência. E eu vi pelo Instagram mesmo deles que eles não tinham natação, tinham vários outros esportes, mas não tinham natação. E aí eu perguntei, por quê, né? Por que vocês não têm natação? É um esporte tão comum aí nos Estados Unidos. E é exatamente por isso, eles não tinham um treinador com deficiência, para vocês verem o nível de
importância da representatividade lá para eles, né? E esse ano foi o segundo ano que eu fui como head coach, né? O treinador-chefe da natação. E é muito gratificante também, porque são todos os treinadores americanos, as crianças americanas, e ter um brasileiro lá, sabe? Mostrando para eles que não, que é possível, vamos mostrar. E isso é muito bom, que eles mostram, trazendo alguém de fora, que eles também são capazes de ir para fora, mostrar o talento deles, mostrarem o trabalho e que nada é impossível, né? Tipo, se você quiser, basta você se esforçar, se preparar, não vai ser fácil, né? Não vai vir de mão beijada, você tem que se preparar, você tem que saber o que você está fazendo, mas que é possível, basta você querer. Acaba sendo muito gratificante, né? Uma coisa que, tipo, não tem dinheiro nenhum que pague. De você ir lá, mostrar seu trabalho e ver que, eles estão felizes, sabe? E eles estão vendo, caramba, o tio veio de longe. Então, aos poucos, a gente vai vendo que é possível, que é capaz. E que não vai ser a sua deficiência, ou, né, a sua cor de pele, ou, né, seu sexo, seu gênero, que vai te limitar a alguma coisa. Então, acho que é bem isso mesmo, essa mensagem que a gente tenta passar. Não de ficar militando, né? Mas, às vezes, só de você existir, você já tá ali lutando pela causa. Então, o que eu tenho para falar, assim, para as pessoas, seja ela com ou sem deficiência, é meio que acreditar mesmo no seu sonho, sabe? Não lidar com as dificuldades, quer dizer, não parar nas dificuldades, né? Porque a dificuldade vai ter, não adianta você achar que você é o único que tem problema, porque problema todo mundo tem, seja você com uma mão, com duas mãos, com um pé, com dois pés, todo mundo tem. E elas estão aí para fazer a gente ficar mais forte mesmo, né? Ficar mais resiliente. Então, não desista do seu sonho, corre atrás. E se precisar de uma mãozinha, a gente tá aqui. Mas só uma, hein? Obrigado, Lelê, por esta matéria. Quanta superação, hein? É isso aí, uma lição de vida pra gente. Às vezes a gente fica aí se perguntando, né? Nossa, mas eu não faço nada. Mas Deus é tão ruim comigo. Não tem muitas essas coisas, Padre Evandro. A gente fica se questionando tanto e às vezes se esquece que as coisas bonitas da vida são muito mais importantes quando elas são vividas com essa superação, com essa vontade de ser melhor cada dia mais, com essa vontade de se surpreender. E ao invés de ficar reclamando, vamos pôr a mão na massa, né? Vamos ser protagonistas da nossa felicidade, não vítimas. Sim, verdade. Agora, para falar em pôr a mão na massa... Vamos para o prato do dia. Nós vamos hoje fazer, então, crepe. Muitos vão falar assim, mas a massa é igual a panqueca. Olha, é um pouco parecido, mas a dobradura dele e o recheio você pode inovar também aí. Dá para fazer de várias formas, então? De várias formas. Olha só que interessante. Você vai aprender aqui conosco, então, um crepe salgado a princípio? Um crepe francês salgado. Francês, hein, gente? Olha lá. Vamos colocar aqui a nossa manteiga. Manteiga e farinha primeiro. Derreter um pouquinho a manteiga. Aliás, né, o crepe é uma palavra derivada do latim crispus, que significa crespo. E é como o Padre Evandro bem explicou agora pra gente. É um tipo de panqueca, porém, né, com uma base aí de farinha de feita, com uma base de farinha de trigo, leites e ovos, mas preparada de uma forma diferente, né? De uma maneira com que a massa possa formar aí uma camadinha mais fininha, não é, Padre Evandro? Isso. Lá no fundinho da frigideira. E o crepe, ele geralmente é comido depois de enriquecido com alguns recheios, aí, que podem ser o doce e o salgado. No caso, nós vamos fazer os dois hoje aqui, Fazemos né? os dois hoje. Então, derretendo a manteiga, farinha. Padre, por que tem que derreter a manteiga antes? Derrete a manteiga para ficar mais fácil de aderir a farinha. Vamos dar uma fritadinha Aí não aqui. dá aquela empelotada também. Isso, às vezes acontece de pilotar, mas hoje estamos... Acontece, mas a tendência é menor de Isso. empelotar com a manteiga mais derretidinha. E isso aqui vai ajudar o fundo do nosso molho 4 queijos. Padre Evandro, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Eu cheguei aqui pra gente fazer o nosso programa hoje, olhei aqui
esses queijos lindos. Já peguei um pedacinho do gorgonzola, que eu sou apaixonada por Pode gorgonzola. beliscar, pode beliscar. Eu mais não um ligo, pouquinho? não. Eu não ligo Ai, que aqui. beleza. Obrigada. Belisco quando Padre. tá cozinhando, não. Outra coisa que eu amo fazer é beliscar enquanto tá cozinhando, Padre Evandro. Mas não é beliscar não assim, não. belisque eu, não belisque eu. Delícia. Faz essa massinha aqui. E Esse é o aí, nosso molho, então. e aí, esse aqui é o fundinho do molho. Padre Evandro, o crepe, ele é bem versátil, né? Porque a gente consegue fazer vários recheios com ele. Você pode inovar com proteínas, com vegetais. O nosso aqui hoje é 4 queijos. Nós gostamos de queijo. Se você quiser também incluir o crepe na sua dieta, também é possível, né, Padre Evandro? Sim, sim. Comendo tudo Tudo com cuidado, com parcimônia, né? Com parcimônia. pode. Mas assim, é interessante porque a gente vê tantas dicas de comidas mais proteicas e tudo mais. E o crepe, por conta do ovo, também já tem a proteína. E o recheio, como no caso O de recheio frango, também. vai mais proteína, né? Ó, tem leite também. Sim. Aqui Nossa, nós esse vamos- molho tá ficando bonito, hein? E agora vamos colocar um pouquinho de leite. Ó, já tá fazendo uns... Você falou dos carocinhos, tá acontecendo, mas Ah, não, isso é normal, né? nós vamos tirando. Ô, Padre Evandro, enquanto a gente vai fazendo esse nosso molho, a gente lembra também a todo mundo que nos acompanha, sempre para seguirmos lá no Instagram, né? @programa.sabordevida, não só para mandar as suas receitas, para partilhar também, né? As suas experiências aí em casa, mas também para seguir as nossas receitas e fazer. O que o senhor vai fazer aí agora? Colocando os queijos? Os queijinhos, parmesão. Devagar e sempre com as Nossa. delícias aqui. Queijo brie. Gorgonzola, brie. Gorgonzola, brie, parmesão E o cheddar. e o cheddar. Tem alguma chance disso ficar ruim? Não tem, gente. Não tem. Aqui tá. Padre Evandro, o senhor sabe que na minha casa a gente sempre gostou muito de molho, né? E na minha casa era uma briga danada, porque eu queria o molho vermelho e o meu irmão queria o molho branco. Até que nós descobrimos o molho de queijo. Aí pronto, resolveu o nosso problema. Já juntou o útil ao agradável. Um pouquinho de noz moscada. Tá bom. Sal, já tem dos queijos. Uma pimentinha. Creme de leite. E umas nozes. Nossa, mas deve ficar mais gostoso Se ainda. tiver castanha em casa, pode colocar. E tudo isso também, não só os queijos, mas o creme de leite, também ajudam a dar aquela cremosidade no molho, né? Fica. Então, e o queijo não fica tão forte também. Também ajuda a dar uma diminuída naquele sabor mais forte, porque o gorgonzola, por exemplo, é um queijo com sabor bem marcante, né? Eu gosto do gorgonzola. Eu amo. Nossa, amo gorgonzola. Aqui. Deixa eu dar uma espiadinha. Nossa, tá ficando um negócio esse molho aqui, hein? Será que vai ficar bom? Será? Não tenha dúvidas. E aí você pode, o seu crepe, diferente da panqueca, que a gente coloca bastante molho, ele é mais sequinho. Ele é mais chutinho. sequinho. E esse molho, ele vai geralmente por cima também? Você Ou vai escolhe, você escolhe. Pode dobrar a massa e colocar ele por cima. Pode colocar ele dentro e dobrar a massa. Pode O grande- servir dos dois jeitos. O grande segredo, o grande diferencial do crepe é realmente a dobradura? A dobradura dele.
Tá pronto nosso molho. Olha que lindo! Nossa, de dar água na boca, hein, Padre Evandro? Bom, o molho fica aí reservado pra gente usar daqui a pouco. Deixa o molho aí, isso. Agora vamos fazer, então, nossa massinha. Padre Evandro, o senhor com certeza sabe disso. Que existe bodas de crepe. Não. Só que é o crepe provavelmente de tecido, né? Eu só rezo as bodas. São 39 anos de casados, a gente comemora bodas de crepe. Olha. Farinha. Um pouquinho de sal. Vamos lá, bate um pouquinho. Mais alguma coisa? Depois pra baixo aqui as coisas tudo. É, só um pouquinho de leite. Olha só, eu já tô estragando a receita aqui, hein? Não, você tá... Ela fica uma massa mais fininha. Ela tem que ser mais fina, mais leve. Ela é parecida com a massa da panqueca, sim. Só que é o jeito, né? Uhum. E você, quando faz panqueca, você vira panqueca ou não? Assim, aquele jeitinho de fazer no ar? Isso. Ih, não faço isso não, Padre Evandro. Será? A única vez que eu tentei fazer isso, a panqueca voou longe. Tá muito forte, então. Não sei fazer isso, não. Tentei uma vez em casa, já desisti. Ah, não. A Tentar mais vezes? prática leva à perfeição. Então tá, vou tentar mais vezes, tá? Vou ver se eu gravo um vídeo tentando pra mostrar pra você depois, Tá se eu tô fazendo bom. certo. Ah. Padre Evandro, esse no caso é o crepe francês. Tem outro tipo de crepe? Ah, você pode comer o crepe recheado nas festas, que vem com palitinho. Sim, sim. É o suíço esse. Isto. Aí com a panela bem quente, Bem quente. ela já vai se formando logo na hora que coloca, né, Padre Evandro? Uns minutinhos aqui. A panela bem quente, coloca-se aí e espera dar aquela dourada. O senhor vai arriscar virar? Não, você tem que soltar aqui, mas vai. Sim, vai, não. vai. Só eu não, você vai tentar. Ai, nossa, que vergonha que eu vou passar aqui, gente. Daqui a pouquinho eu vou passar uma vergonha muito grande. Padre Evandro, a gente nota, inclusive, conforme ela vai, né, cozinhando aqui, Olha lá. que ela vai até, que ela vai até levantando, né? Olha lá que Dando umas interessante. bolinhas. Nosso fogão tá Chique, hein? generoso. E ó, E as bolinhas é sinal de que tá cozinhando, tá chegando Tá, no ponto, isso. tá soltando, né? soltando. O senhor sabe, Padre Evandro, que quando eu penso em massa de crepe, assim, de panqueca, falei que lá em casa era uma briga por conta do molho, mas também o meu irmão é apaixonado por massa. Se deixar, ele vai comer a massa da panqueca ou do Todas crepe. as massas. Só a massa, nem recheio não precisa. Beijo, Pedro. Entregando os segredos do meu irmão aqui. É, isso aí sabe que coisa boa da vida, né? Deixa o recheio pra lá. Nem precisa. Só a massa. Só a massa basta. Só a massa basta. Mas essa massa é muito gostosinha, né? Ela é muito saborosa, realmente. E ela lembra infância. Lembra infância, é gostoso isso. Tá aí a massinha pronta, então, já. Isso. Olha só que linda que ela fica, a massa, Padre Evandro. Nós temos nosso molho. Nosso molho de queijo. Nossa, tá dando água na boca que você não faz ideia, Padre Evandro. Virou.
Virou. Tá aí um crepe. Tá pronto. Olha Pega só. aqui. Tem mais massinhas aqui embaixo. Isso. Fazer mais um. Oh, beleza. Sempre é bom, né, gente? Mais um crepezinho. E é simples, é prático, dá pra você fazer em casa. Dá pra fazer com aquele restou de ontem, né? Também. Sobrou aí alguma coisinha, você consegue Nós temos fazer. a opção de frango hoje. Uhum. Colocamos mais nozes num aqui também. Aqui, pronto. Ah lá, tá pronto. Nosso crepe. Ah, que delícia poder partilhar e compartilhar com vocês não só histórias, mas também comida, a mesa que encanta o nosso coração, né, Padre Evandro? Aquece nosso coração. Aquece o nosso coração, verdade. Bom, já tá na hora de fazer intervalo? já Nossa, passou passou rápido, não rápido, passou? Verdade. E no próximo bloco, gente, tem culinária doce. E nós vamos ainda falar sobre os direitos básicos dos portadores de deficiência. Um assunto importantíssimo para você, é claro, acompanhar aqui com a gente. Sabor de Vida está de volta, te fazendo companhia nessa tarde de domingo e trazendo aqui em pauta um assunto muito importante para conversarmos sobre inclusão. Por isso, estamos recebendo aqui Orlando Narvaez, que é advogado, professor e escritor, e eu quero dar as boas-vindas para você. Muito obrigada, seja bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite da TV Aparecida e é um prazer participar aqui desse programa e espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí com a causa dos deficientes, das pessoas com deficiência, né? E também com toda a população de uma forma geral, né? Sem dúvida vai sim ser muito enriquecedor, porque nós sabemos, né, que segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, né, o PNS de 2019, 17,3 milhões de pessoas com 2 anos ou mais de idade, ou seja, 8,4% nessa população tinha alguma das deficiências investigadas, independente do número, gente. A deficiência, ela não precisa ser um obstáculo para o seu sucesso, mas sim precisa de inclusão. E incluir significa oferecer oportunidades iguais de acessos a bens e serviços a todos. E é importante falarmos sobre isso, né, Padre Evandro? Sim, hoje está rico aqui para parar um pouquinho nossa vida e pensar. Se a gente vai no supermercado, como que é a inclusão, as nossas igrejas, como que é a inclusão e também o nosso coração. A gente quer saber de você, então, Orlando, o que é inclusão? Bom, inclusão é uma palavra bastante importante hoje no dia a dia das pessoas, né? A gente fala de inclusão, a gente não fala só das pessoas com deficiência, mas falamos de vários grupos sociais. Mas hoje aqui falando das pessoas com deficiência, é você permitir que a pessoa faça parte da sociedade, em condições de igualdade com as demais pessoas. Não privilegiar ninguém, não é dar ali um privilégio, tratar como um coitadinho, como alguém que merece pena, mas sim tratar a pessoa com respeito e propiciar a acessibilidade, né? Acessibilidade e inclusão caminham juntas, né? A inclusão seria você participar da vida social e a acessibilidade é a maneira pela qual você vai ter essa inclusão. Então isso é o que eu defino como inclusão aí para as pessoas com deficiência. E quando você começou a vestir essa camisa, de defender as pessoas, de abrir caminhos, de fazê-las lutarem pelos seus direitos? Bom, eu sou pessoa com deficiência desde nascença. Nasci com catarata congênita, cheguei a enxergar um pouco quando criança, quando jovem, né? Após a fase adulta, comecei a perder a visão. Tenho retinose pigmentar e glaucoma. E então, desde sempre, a minha luta foi em relação às pessoas com deficiência, né? Sempre foi muito difícil, porque a sociedade ela coloca barreiras para a gente, barreiras muito, muito ostensivas, e, por vezes, as políticas públicas nem sempre alcançam as pessoas que possuem alguma limitação, seja um cadeirante, seja um deficiente visual, um deficiente auditivo. Então, a gente precisa realmente, eu posso dizer que desde a minha tenra idade eu já venho enfrentando problemas e tentando mostrar que alguém com deficiência não é alguém que é incapaz, que é impossibilitado de fazer coisas, né? A gente pode fazer coisas desde que nos deem a oportunidade e a acessibilidade correta. Que bacana.
Pois é. E Orlando, é importante nós trazermos como pauta essa discussão, essa nossa conversa, justamente para que as pessoas que estão em casa mudem, né? Às vezes a consciência de que, imagina, mas se não é comigo, não me atinge. Mas muito pelo contrário, não é? Nos atinge de uma forma geral. O fato das pessoas com deficiência não estarem inclusas não só na sociedade, mas não terem acesso à sociedade também, né? É verdade, porque a bem da verdade, a deficiência não é uma doença, né? A deficiência pode ser causada por conta de uma doença, mas qualquer pessoa considerada, entre aspas, ali normal, né? Sem nenhuma limitação, de um dia para a noite pode se tornar deficiente. Você pode sofrer um acidente, você pode ter uma complicação qualquer de saúde e ter uma limitação que venha te limitar aí na vida social. Só se percebeu isso, né? Inclusive eu coloco isso no meu livro, com as guerras, né? As guerras tiveram um fator importante, porque o indivíduo saía ação do país dele, saía com todas as suas faculdades, com todas as suas possibilidades físicas, sensoriais e intelectuais, e voltava muitas vezes sem uma perna, sem um braço, sem visão, e aí que se começou a falar um pouquinho da deficiência, né? As pessoas começaram a perceber que a deficiência não era algo que era uma doença em si, mas era uma situação que podia ser causada para qualquer pessoa. Você falou da sua obra aí, como que é escrever esse livro, nesse resgate também do protagonismo do ser humano? Então, padre, esse livro ele foi a minha dissertação de mestrado, né? Eu concluí o mestrado agora em 2020, e a minha professora Rosa Maria, que é da Universidade de Santa Cecília, quem eu quero mandar aqui um abraço para ela e para todos ali os professores, ela sempre me incentivou a dar continuidade ao que eu aprendi no mestrado, e eu resolvi transformar a minha dissertação, adaptei para um livro. Então acrescentei mais algumas situações, atualizei até 2022, e eu trago justamente o quê? O descumprimento dos preceitos legais em relação à saúde das pessoas com deficiência. Eu trato do tema de saúde, né? O quanto que nós temos direitos já catalogados na Constituição, na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que o Brasil é signatário, e na própria Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. Mas que, infelizmente, mesmo esses direitos estando ali catalogados, ainda a pessoa com deficiência tem que ir ao judiciário, muitas vezes, para buscar a aplicabilidade e efetivação desses direitos, né? Então eu lancei essa obra em julho agora, tentando trazer esse alerta para que as pessoas, os governantes, as políticas públicas possam realmente ser mais efetivadas e fiscalizadas. Ao que você acha, Orlando, que se deve esse descumprimento? É realmente, talvez, o não conseguir enxergar a pessoa no outro? Ver a pessoa no outro? Exatamente, eu acho que é a falta da empatia, né? Quando nós não temos empatia, nós não nos sensibilizamos com o sofrimento, com a dor do outro, é difícil de a gente defender alguma coisa. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela fez até uma campanha e tem feito isso, que é nada sobre nós sem nós, né? Eu não posso ter alguém que defina políticas públicas para pessoas com deficiência se eu não ouvir essas pessoas. Eu não posso ter uma política pública para defender o negro, por exemplo, a mulher, se eu não ouvir o negro, se eu não ouvir a mulher, se eu não ouvir o indígena. Eu preciso ter a pessoa com deficiência ali participando, falando, porque só quem é cego, só quem é cadeirante, só quem é deficiente auditivo, deficiente intelectual, sabe o que enfrenta, o preconceito que enfrenta. E a sociedade perde muito com esse preconceito. Por quê? Porque a pessoa com deficiência hoje, se me permite dizer, ela compra, ela é consumidora, ela contrata serviços, ela pode trabalhar, como é o meu caso, eu tenho 2 trabalhos, eu sou advogado, sou professor. Ela tem, se investissem nesse segmento, as lojas, os serviços, né, adequassem para que nós pudéssemos ter a nossa autonomia, o comerciante, o prestador de serviço ganharia muito mais, teria muito mais lucro. E o Estado, consequentemente, também, porque se recolheria mais imposto.
Não sou tão jovem, mas eu sou de um tempo que muitas deficiências eram ficadas em casa, escondiam. E hoje está aí e eles estão abraçando a sociedade, estão tentando incluir. Então conta pra gente qual é esse caminho aí da inclusão do outro. Isso é por meio de política pública, né? A partir do momento que você dá o exemplo, que você começa a obrigar, por exemplo, a questão das cotas para pessoas com deficiência em empresa. Isso é importante, porque a pessoa, por exemplo, eu sou professor universitário, eu sou advogado. A princípio, quando eu entro numa sala de aula, as pessoas ficam um pouco espantadas. Falam, nossa, mas um cego vai me dar aula, né? Eu entro com a bengala e tal. Então as pessoas falam, meu Deus, professor de direito que não enxerga? Quantos alunos já me pediram desculpas depois da aula, né? Olha, professor, eu não imaginava que o senhor daria uma aula tão boa, uma aula tão de qualidade quanto o senhor deu. Então, eu acho que assim, a política pública, muita gente é contra a cota, mas a cota ela é importante. Porque o empresário, ele não contrata, se ele te vê ali numa cadeira de roda, se ele te vê com uma bengala na mão, ele não contrata. Eu sei porque eu fui vítima disso. Quantas universidades que eu passei procurando emprego e quando viam que eu tinha deficiência, vou ficar com o seu currículo ali por educação. Mas nunca me chamaram para fazer um teste. Aí eu tive uma professora, que eu, se me permite dizer o nome aqui, professora Barduco, né? A quem eu sou eternamente grato, que me deu a oportunidade de adentrar na carreira da vida universitária, né? E que não olhou para a minha deficiência, olhou para a minha qualidade como professor. Então, a professora Maria Cristina Barduco, eu sou muito grato a ela, porque ela, por ser uma pessoa que não tinha nenhuma deficiência, ela conseguiu enxergar a capacidade, o talento que eu podia ter. Eu me lembro, o senhor falou agora da questão de esconder pessoas, né? Eu era criança, eu enxergava um pouco naquela época. Os cadeirantes, eles tinham uma característica muito comum, né? Eles ficavam com um cobertor sobre as pernas e escondidos. Você não via um cadeirante na rua, era muito raro. Hoje, graças a Deus, nós temos aí nos shoppings cadeiras que são fornecidas, nós temos nas escolas alunos auxiliando professores com alunos cadeirantes, com alunos com outras deficiências, e isso é importante, porque isso forma uma sociedade justa e solidária, conforme fala a Constituição, né? Moisés abriu o Mar Vermelho. Esse livro seu tem essa pretensão de abrir o Mar Vermelho do preconceito? Gostaria que esse livro fosse pelo menos um pedacinho aí do cajado de Moisés, né? A gente sabe que abrir o Mar Vermelho precisa ter, né, um pouco mais de habilidades, né? Moisés era um escolhido. Eu não sei se eu sou um escolhido, né? Mas que eu possa fazer parte, né? Às vezes a gente tem, né? Nem sempre a gente... Mas eu gostaria que o meu livro pudesse trazer, pelo menos para os estudantes de direito, ou mesmo para quem for estudante de outras áreas aí, sociologia, pedagogia. Acesso, dignidade. Acesso e dignidade, né? Porque é o que a gente quer. A gente não quer que ninguém fale, coitadinho do ceguinho, coitadinho do cadeirante. Não é isso não. É tratar a gente com dignidade, com respeito, sabendo que a gente pode ter limitações. Obviamente tem deficiências que limitam muito, né? Aquela pessoa que fica às vezes numa cama, que não consegue se mexer, a gente sabe dessa dificuldade, mas é tratar os deficientes, as pessoas com deficiência, que é o termo correto, dentro das suas capacidades, das suas possibilidades, das suas acessibilidades. É isso que eu espero que o meu livro traga. Eu acho que a maior dificuldade realmente é você entender que todos nós também temos limitações, né? Nós podemos ser bons em alguma coisa e não tão bons em outras, e assim vai, ou limitações até mesmo. Por exemplo, tem gente que não gosta de matemática, não gosta de lidar com a matemática. Eu mesmo não gosto. Eu, por exemplo, falo que em artesanato eu tenho as duas mãos perdidas, eu não consigo fazer o artesanato. Então todos nós temos alguma limitação. E entender que essa limitação não é motivo para te parar, para te bloquear, não é mesmo? É motivo para te impulsionar. Eu não me recordo agora se está no meu livro, mas eu sei que uma vez eu fiz um trabalho no mestrado, eu acho que foi um artigo que eu publiquei e eu falava o seguinte: necessariamente um bom astronauta não será um bom jogador de futebol.
E um bom jogador de futebol, sinceramente, não será um bom astronauta. Quer dizer, são pessoas com talentos distintos para áreas totalmente diversas e que serão bons naquilo. Eu, por exemplo, sou um bom advogado e acho que sou um bom professor, mas não seria um bom cozinheiro, embora eu cozinhe, né? Mas não seria um chefe de cozinha. Né? Então a gente tem que saber que cada um tem o seu talento, né? O que não significa que você seja menos ou mais do que o outro, né? Você tem talento para aquilo e não tem para aquela outra coisa, né? Olha, Orlando, muito obrigada, viu, por vir aqui, por falar conosco e por deixar não só a sua experiência de vida, mas a sua experiência de sucesso, de vencer preconceitos. Eu que agradeço a vocês aqui pela oportunidade. Acho que essas oportunidades são muito importantes, não só para as pessoas com deficiência, mas para outros grupos aí vulneráveis que nós temos na sociedade. E nada melhor do que a igreja, né, como uma instituição que promove o amor, que promove a inclusão, ou deve promover pelo menos, traga esses temas, essas pautas, que são pautas que nós vivemos hoje, né? São pautas que nós precisamos enfrentar e vencer a nós mesmos, né? Para podermos, né, seguir aí ao grande Mestre Jesus. Obrigado aí pela sua presença e trazer aí o protagonismo, né? Acho que você corre atrás da sua felicidade. Acho que as pessoas de casa possam ter essa grande lição que eu estou ganhando aqui hoje. Muito obrigado, padre. Correr não corro, vou devagarzinho, mas Vai, lá. então chega lá. Obrigado, viu? Deus abençoe esse Amém. papo muito agradável. E já fizemos nosso prato salgado hoje, agora vamos ir em busca da nossa sobremesa. Queremos fazer nosso crepe francês doce. Já fizemos nosso salgado. O doce, vamos acrescentar açúcar e queremos aqui brincar nas panelas hoje. Ah, e é pra já que nós vamos brincar então, Padre Evandro. O senhor vai fazer uma nova massa? Uma nova massa aqui, o crepe doce, acrescenta um pouquinho mais de açúcar. mais de açúcar na massa. Lá só um pouquinho, aqui um pouco mais. Colocar nossos úmidos aqui, nosso ovo, nosso leite. Açúcar. Só pra dar uma adoçadinha na vida? Isto. A nossa farinha. Uma pitadinha de sal. Você gosta que recheio de crepe? Ah, Padre Evandro, todos. Ai, gostei. Todos. Isso. Tá aí então uma nova massa, só com um pouquinho mais de açúcar. Vamos ver aqui nosso fogo. Também mesma coisa, panela bem quente, frigideira bem Panela quente. bem quente, eu vou colocar um pouquinho de manteiga só. Geralmente não precisa. Mas hoje nós vamos... Mas pra gente garantir um sucesso, Isso. fala nisso, senhor Padre Evandro. Ó, fiquei sério agora. Fala nisso, senhor Padre Evandro. Na hora que nós fomos fazer o crepe salgado, o senhor bem ficou me devendo, vou cobrar aqui agora, bem ficou me devendo aquele Aquela jogadinha? balé Tá na bom. jogadinha. Quero espera- só ver, hein? Vamos esperar esquentar aqui, nós vamos ver. Quero só ver. Será que conseguimos? Tem que ter habilidade. Não duvido que, como eu disse, eu sou uma negação nisso. Derrubei tudo no chão. Massinha no ponto. Isso. Bolinhas logo surgindo. Logo surgindo.
enquanto as bolinhas surgem, Padre Evandro, nós queremos, é claro, falar mais uma vez sobre a necessidade de se ter assuntos, de se ter pautas como essa que nós trouxemos hoje para o nosso programa, para que a gente possa conversar cada vez mais, esclarecer cada vez mais e, sem dúvida nenhuma, contar com a presença de todos numa sociedade onde a inclusão seja real. Né? Sim, sim. O Evangelho fala disso. Jesus fazia esse caminho, mas é esquecido hoje, né? Muito esquecido. Hoje, né? por causa de dinheiro, pisa, por causa de ódio, não se supera. Então, acho que é importante. Será? Olha lá, vamos ver. Não, tá devagarzinho aí o nosso fogo. Tá aqui, ó. Daqui a pouco começam a surgir as bolinhas, Padre. Isso. Olha lá, começaram as bolinhas. Tô bem vendo, ó. Como é bonito também ver a transformação do alimento, né? Sim, bonito. Aqui dá para fazer o crepe francês com creme, aquele creme de sonho. Ah, então o senhor me perguntou sobre os recheios com quais que eu gosto. Falei de todos, mas a gente pode passar para quem tá em casa quais são as opções, né? Creme de avelã, ninho, brigadeiro. Até agora você não falou nada que eu fiz. Nós vamos usar o doce de leite hoje. Também. Só coisa gostosa aqui no Sabor de Vida, além da sua presença também, que sempre nos encanta aí do outro lado da telinha. Ah lá, uma massinha de crepe. Será? Que rufem os tambores. Ai, quase. Mas eu acho que a hora que o senhor virar da outra vez, da outra virada aí, vai conseguir. Agora vamos ter que consertar aí. Eu Agora acho. sim. Daqui a pouco nós vamos rufar os tambores novamente. É já? Não, aqui você. Ah, agora vai esperar. Não, você vai tentar primeiro. Tá bom, tá bom. Vamos rufar os tambores? É que tem. Tá igual eu. Tá igualzinha a minha pessoa quando tentei fazer isso, Padre. É que tem aqui, ó, 2 parafusinhos. Ah, verdade, os parafusinhos. Aí a hora que eu solto a hora que lá, ele não vai. Não vai, ó. E ao contrário também não consigo. Não dá. Não dá. Bom, então tá bom. Então nós vamos deixar essa virada, porque ele já fez aqui com a gente essa virada, viu? Você que tá nos acompanhando sempre, lembra que Padre Evandro já fez essa virada. Eu só tava querendo que ele pagasse um miquinho e pagou um mico maior. Um micão ainda. Eu sou teimoso aqui. Por aqui não vai. Por lá também não. Aí, ó. Quase. Realmente, elas batem aqui nos pininhos e acaba não virando. Isso. Bom, mas na sua casa, se você tiver essa destreza e habilidade, tente. Porque na minha já deu super errado. Não, só se jogar mesmo. Mas se jogar, vai grudar aqui no nosso... Será? Vamos ver. Aê! Ai, ficou linda essa. Aê! Agora saiu. Bom, estamos aqui com a nossa massinha de crepe. Pratinho lá. Deixa eu pegar o pratinho aqui pro senhor. Ficamos empolgados e nos esquecemos de continuar o crepe, você viu? Ficamos empolgados aqui em virar a massinha. Aqui então. Sacanagem. Olha, gente. Doce de leite. E morango ainda? Morango hoje. Que delícia. Fecha aqui. E fecha ao contrário. Fecha o contrário. Esse crepe recheadíssimo, olha. Mas antes da gente comer, a gente vai rezar também, não vai? Vamos rezar sim. Vamos para a bênção dos alimentos. Queremos agradecer essa tarde de domingo. Obrigado pela sua audiência. Que suba aos céus agora uma gratidão a Deus. Que possamos fazer uma sociedade mais justa, fraterna e inclusiva.
pensar naqueles que precisam do nosso apoio, do nosso olhar. E nesse Pai Nosso, nessa Ave Maria, que Deus abençoe nossos alimentos e também tantos que dão a vida para que as pessoas tenham uma vida digna. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus abençoe e nos proteja, em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos Bom, provar. vamos experimentar então agora, Orlando. O garfo está à sua esquerda. Isso. Vai. Aí. Olha, Orlando, vai valer a pena, viu? Vai valer a pena. Tá uma delícia esse crepe salgado. O doce eu vou experimentar daqui a pouco, Padre Evandro, mas esse crepe salgado tá uma delícia. Tudo molho hoje. Fizemos aqui. 4 queijos. Tá gostando, Orlando? Muito bom. Tá bom. Bom, e nós vamos encerrando por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Obrigada por estar juntinho conosco em mais um domingo. Vamos fazer um sinal de tchau para eles aí de casa, por favor. Vamos lá. Tchauzão pra vocês. Tchau.